Oi pessoal, tudo beleza? Professor Silvio falando aqui, CEP 130 para as turmas de 2006 e 2007. Já tem um tempinho que a gente não se vê, né, e tal. Eu estou falando hoje nesse vídeo para a gente poder dar continuidade à matéria, né? Infelizmente o tempo não para, a gente está sem previsão de quanto é que as aulas voltam ao normal em sala de aula. Então a gente vai dando a matéria para a gente poder não perder o ano, tá certo? Como eu falei nos vídeos anteriores aí, também nas aulas ao vivo, quem teve a oportunidade de estar conosco lá, a questão de nota a gente resolve e tal, mas a matéria a gente tem que ir andando, tá bom? Então a matéria de hoje aqui eu já estou disponibilizando para vocês na plataforma e hoje eu vou dar uma explicação geral das primeiras partes desse conteúdo, tá bom? Então nós basicamente vamos falar dentro desse período que está começando hoje sobre os conceitos de calor e temperatura, tá certo? O conceito de calor nós já trabalhamos na termodinâmica, uma forma de energia. Na segunda lei da termodinâmica diz que essa energia sempre flui do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, tá certo? E a temperatura nós falamos muito pouquinho a respeito, porque nós falamos rapidamente da questão da temperatura e da escala termométrica usada lá na matéria de gases ideais, também termodinâmica, que é a escala Kelvin. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da temperatura, a termometria. A termometria é a parte da matéria de termologia, estudo das trocas de calor, que a gente estuda especificamente a questão da medição da temperatura. Então, a primeira coisa é você entender o que é a temperatura. Tá? A temperatura, na verdade, ela é uma medição, uma grandeza, que é basicamente uma avaliação da quantidade de energia que o corpo tem dentro dele. Essa energia é chamada de energia, como está dentro do corpo, é interna. Vou colocar essa parte em azul para a gente poder memorizar isso aí, porque a energia interna, nós já falamos o que é lá na termodinâmica, tá? Então, e só lembrando de onde vem essa energia interna. De vibração molecular. Tá? É porque a gente já tinha falado dessa matéria lá na termodinâmica, rapidinho. Então a energia interna basicamente é isso, vibração das moléculas. Tá bom? Então a temperatura é uma representação disso. Ou seja, quanto mais alta a temperatura do corpo, maior a quantidade de energia interna que ele tem. E quanto mais baixa a temperatura do corpo, menor a temperatura, a energia interna que ele tem. Tá ok? Nesse caso aqui, nós estamos considerando que temperatura é uma medida visível, ou seja, macroscópica, de uma coisa que para nós é invisível, porque é microscópica a vibração das moléculas, tá bom? Por isso que a gente representa pela temperatura, que é uma coisa que a gente consegue ver, tá bom? E para conseguir ver, você precisa de um instrumento, tá? E esses instrumentos, que nós já conhecemos vários deles, né? São chamados termômetros. Ok? Os termômetros são exatamente os aparelhinhos que foram inventados para medir o que? O valor da temperatura, tá certo? Então são medidores. Nada mais são do que isso. Ok? Medidores de temperatura, que significa que esses caras fizeram o quê? Esses caras elaboraram uma forma de medir o que era invisível. Pô, uma sacação isso, né? Isso. Como eles fizeram isso? Porque eles perceberam que algumas substâncias apresentam comportamentos diferentes e se colocam de maneira diferente de acordo com a temperatura. Coisas que a gente já conhece, como por exemplo
a água que congela quando chega a uma temperatura muito baixa e que ferve quando chega a uma temperatura muito alta. Mas nesse período entre as temperaturas, quando a quantidade de água que está ali na vasilha é aquecida, esse volume que ela ocupa aumenta. E quando esfria, o volume que ela ocupa diminui. Isso não acontece só com a água, isso acontece com todos os materiais. Pelo menos os líquidos e os sólidos. Os gases são um capítulo à parte. Tá bom? Mas o que pode acontecer então? Pode acontecer de usar isso para medir a temperatura. Então esses caras, os cientistas do passado, desenvolveram instrumentos capazes de medir a temperatura. O primeiro que vale a pena a gente citar é o termoscópio de Galileu, embora tenha sido um termômetro um pouco, como eu direi, impreciso. Tá? Era basicamente uma bolha de vidro em cima, com um pescoção aqui, né? E aqui embaixo o copo de vidro onde tinha o líquido. Tá ok? Então, de acordo com a temperatura, a quantidade de líquido também é maior ou menor, porque aí uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa influenciava na quantidade de vapor de líquido existente aqui. E a quantidade de vapor de líquido existente aqui influenciava na quantidade de líquido, né? Literalmente a altura aqui e tal. Isso era muito impreciso para a época. Número aqui, esquece, nem pensar, tá bom? Com o tempo, eles foram melhorando os instrumentos. Então, Galileu está no século XVI, né? 16 para 17, na verdade, porque em 1609 ele inventa o telescópio, né? Então ele está entre os séculos 16 e 17. Mas outros cientistas no final do século 17 e começo do século 18 já inventam outros tipos de termômetro. Um termômetro que ficou muito conhecido para nós é o termômetro de líquido, tá? Basicamente assim, né? Que você tem uma quantidade de líquido aqui, e aí de acordo com a quantidade de líquido que está ali, você esquenta, a altura do líquido sobe, e você esfria, a altura do líquido desce. Foram usados muitos líquidos para isso, por exemplo a água, mas a água tem aquele problema, a temperatura muito baixa ela congela. Então aqui ó, já era. E se tiver uma temperatura muito alta, ela ferve. E aí também a medição, acabou, já era. Então o pessoal passou a usar outros líquidos, inclusive vinho, que também não deu muito certo, mas um líquido que se destacou quando se usa o termômetro desse tipo é o mercúrio. Representado pelo símbolo químico Hg. Por que o mercúrio? O mercúrio tem várias características legais, mas é altamente venenoso e poluente. Então não dá para ficar brincando com ele, tá bom? E características? Primeiro, é um metal no estado líquido. Só isso aí já faz uma diferença danada. Segundo, essa capacidade de aumentar o volume quando é aquecido, diminuir o volume quando é resfriado, o mercúrio tem muito mais do que outros líquidos. Então ele aumenta muito mais e diminui muito mais quando a temperatura muda. E em terceiro lugar, as temperaturas em que ele congela e que ele ferve são muito altas e baixas. Ele aumenta a temperatura até 300 graus sem ferver e diminui a temperatura até menos 80 sem congelar. Pô, então isso é espetacular, porque você podia fazer medições de temperaturas muito mais altas e muito mais baixas. Tá? Então por isso o termômetro de mercúrio ficou sendo o mais usado naquela época. Tá? Especialmente os termômetros de mercúrio construídos por uma família de alemães. A família cujo nome era Fahrenheit. Tá? Eles construíram um termômetro de mercúrio aí adoidado. Uns melhores. Graças a eles, principalmente graças ao Gabriel Daniel, que nós vamos falar aqui, Fahrenheit, um instrumento chamado termômetro, naquela época, foi considerado um instrumento confiável. Então já chegou no século XIX como um instrumento cientificamente válido. Isso era show de bola, porque o pessoal podia confiar na medida que ele obtinha com aquele termômetro. Ao contrário do termoscópio de Galileu, né? Enfim, tá? Então, tem um problema nesse termômetro. Só um problema. É preciso? É.
mas não tem número. Como é que você vai fazer aparecer o número aqui? Pois bem, os números no termômetro aparecem quando os cientistas inventam o que nós chamamos de escalas termométricas. As escalas termométricas aparecem quando eles resolvem produzir termômetros com valores numéricos precisos. Então eles inventam forma de atribuir valores ali, tá? Mas a forma que ficou mais conhecida foi bem simples. Eles pegaram dois valores de referência. Esses valores de referência são temperaturas que são fáceis de reproduzir, por exemplo, no laboratório, tá bom? E aí você, pegando esses valores de referência, você pega aí, para cada um deles, qual é a altura que o termômetro, que no caso poderia ser de mercúrio, atinge quando está numa temperatura e quando está noutra temperatura. Então, pegaram como valor de referência o ponto de fusão do gelo, ou seja, a temperatura na qual o gelo derrete, que é a mesma temperatura na qual a água congela, tá bom? E o ponto de ebulição da água, ok? Esses dois pontos aí, eles usaram como ponto de referência da definição dos números que apareceram no termômetro. Como eram muito fáceis, né? Como é que fazia? Bota o termômetro na água congelando. Ele atinge uma certa altura, marca. Bota o termômetro na água fervendo. Ele atinge uma outra altura, marca. Ok? Então aí você tem os dois valores de referência. E aí você pode dividir aqui, ó, e chamar cada uma dessas divisões de grau. Tá construindo o termômetro com números. Então era bem simples. E por isso apareceram mais de 30 escalas naquela época, já no século XIX. Tá? Graças a Deus, com o tempo, várias delas foram deixando de ser usadas. Hoje, nós estudamos apenas duas escalas daquela época, tá? Entre séculos XVIII e XIX, tá bom? Então, as mais usadas ficaram sendo as duas que sobreviveram naquela época. A escala Celsius e, é claro, a escala Fahrenheit. Ok? Essas duas escalas vieram diretamente dessa definição aqui, daquela mesma época entre século XVIII e XIX, tá certo? Especialmente no século XVIII, quando apareceram as primeiras, tá? Então, elas sobreviveram a essa época. Você deve estar pensando que está faltando alguma coisa dentro da fuso. Tá. A escala que está faltando, ela não é dessa mesma época, ela já é de meados do século XIX e ela aparece quando o seu criador, que é William Thomson, conhecido pelo seu título de nobreza Lord Kelvin, ok? Ele consegue descobrir qual é a temperatura mais baixa possível, trabalhando em seu laboratório lá, com gases, sob condições críticas e tal, né? E aí consegue determinar a temperatura mais baixa possível, teoricamente falando, tá bom? Que até hoje é problemático de chegar nela, tá? E aí nasce desse trabalho aí uma escala que, no caso da ciência, principalmente da física, é a mais importante. E que escala é essa? A escala Kelvin. Por que a escala Kelvin é a mais importante? Porque a descoberta do valor chamado por nós de zero absoluto permite que essa escala tenha
valores que podem ser diretamente relacionados com a energia interna de vibração das moléculas, porque ela tem valores somente positivos. A malandragem do Kelvin foi pegar o zero absoluto, começar a escala dele com o valor zero aqui. Se não tem temperatura mais baixa do que zero, essas temperaturas só podem ser positivas, certo? E é por isso que a escala dele acaba sendo a mais importante dentro de física, tá bom? Agora, nós estamos falando aqui de escalas termométricas, falando que os números apareceram. Que números foram esses? Eu vou colocar aqui no quadro rapidinho, vou apagar e a gente vai comparar essas três escalas, tá bom? Então rapidinho vou apagar aqui, ok? E a gente continua. Vamos lá? Então, aí a gente tem as principais escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá bom? Porque são as três principais. A escala Celsius é usada na maioria dos países do mundo, tá certo? Brasil, por exemplo, né? Fahrenheit ainda é usado em alguns países do mundo, mas que tem sua importância, como por exemplo Estados Unidos e Inglaterra. E Kelvin é usado dentro das ciências, tá? Não só em física, como também em química, biologia, na medicina, em pesquisas em geral, nos trabalhos científicos, nas universidades, tá bom? Então por isso as três, que foram as que sobraram realmente, né? São as mais importantes aí. E todas elas você pode comparar baseado em dois pontos que foram usados para definir as escalas historicamente e mais na descoberta de Kelvin, que é o zero absoluto, tá bom? Então, a descoberta do Kelvin, já falei, né? É o zero aqui, o zero Kelvin. Então já vou colocar aí de beleza, né? Tranquilo, aqui. Então lá em cima. A escala Celsius, ela foi definida pelo seu criador, o sueco Anders Celsius, como sendo baseado no ponto de fusão com valor zero, ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição da água contendo o valor 100. Por isso que no Brasil a gente diz que a água congela a 0 graus e a gente diz que a água ferve a 100 graus, porque nós usamos as ideias de Celsius. Já os norte-americanos e os ingleses, por exemplo, eles usam valores diferentes para representar a mesma coisa, porque eles usam a escala Fahrenheit. E Gabriel Daniel Fahrenheit, o desenvolvedor dessa escala, o alemão, né, ele usou os seguintes valores para os pontos de fusão e ebulição. 32, ponto de fusão, 212 para o ponto de ebulição. Tá ok? Então, aqui você pode não ver de maneira tão evidente, tá? Mas deixa eu colocar aqui, que aqui tem tracinhos, uma quantidade, e Fahrenheit tem mais tracinhos. Por que tem mais tracinhos? Porque na escala Celsius, entre 0 e 100, eu tenho 100 graus, 100 divisões. Já na escala Fahrenheit, entre 32 e 212, eu tenho 180 divisões, 180 tracinhos, 180 graus. Então aqui eu vou ter uma escala termométrica muito mais precisa na Fahrenheit do que em Celsius, ok? E Kelvin, partindo da sua descoberta, o zero Kelvin, ele define a escala dele andando na mesma proporção que a escala Celsius, o que significa que eu terei aqui na escala Kelvin o valor 273 para o ponto de fusão do gelo e o valor 373 para o ponto de ebulição da água. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 100 também, assim como eu tive lá na escala Celsius, ou seja, a mesma quantidade de tracinhos lá. Ok? Aí, eu vou ter no zero absoluto, como Kelvin fez a sua escala e fez progredir no mesmo passo que a escala Celsius, daqui para cá, ó, ele desce 273, tá vendo? Então, na escala Celsius também vai descer 273, ok? Ou seja, o zero absoluto na escala Celsius é aproximadamente menos 273 graus, ok? Que são os valores que importam para nós aqui. Eu vou até colocar aqui o valor em Fahrenheit, mas para nós não vai ser importante não, tá bom? Só uma questão de curiosidade, tá? Vai ser menos 459 aproximadamente, tá bom?
Mas para nós o valor não vai ter importância não, tá bom? Se liga só nos valores de Celsius e Kelvin aqui no zero absoluto, tá? E graças a esses valores definidos, nós conseguimos fazer com que haja uma relação matemática entre as escalas, para que a gente possa converter temperaturas entre uma escala e outra. Então aqui nós temos o que nós chamamos de regra de conversão. As regras de conversão são as fórmulas que permitem que a gente converta a temperatura de uma escala para outra. Então, entre grau Celsius e grau Fahrenheit, tá? Nós vamos ter a temperatura para uma única temperatura. Se você pegar um valor de uma escala e quiser transportar para outra, para ver quanto é que equivale. Então, nós teremos ali a temperatura medida em Celsius dividido por 5, como sendo igual à temperatura medida em Fahrenheit subtraído de 32 dividido por 9. Se você quiser fazer a conversão de uma escala para outra entre Celsius e Fahrenheit, tem que aplicar essa equaçãozinha aqui. Ok? Se você tiver uma temperatura. Agora, vai que você tenha analisada a temperatura variando, ou seja, quanto que ela aumentou ou quanto que ela diminuiu em uma escala e quiser transferir para outra. Aí você vai trabalhar com uma variação. Tá? Quando a temperatura aumenta em Celsius, quando a temperatura aumenta em Fahrenheit. Então, variação de temperatura na escala Celsius, variação de temperatura na escala Fahrenheit. Delta em física significa variação. Valor final menos valor inicial. Então aqui eu vou ter dividido por 5 e dividido por 9. Tá? Os valores 5, 9 e 32 são fixos. Não mudam nunca na fórmula. O que vai mudar na fórmula é o valor que você vai substituir no lugar de C ou no lugar de F. Tá bom? Então deixa eu dar uma grifadinha aqui. Isso. Show. Agora, eu estou colocando aqui para Fahrenheit e Celsius. Eu não vou ter para Fahrenheit e Kelvin porque não nos interessa. Mas entre Celsius e Kelvin eu vou ter. Tá bom? Então eu vou ter 2 aqui. Entre Celsius e Kelvin. Repara que Kelvin não tem bolinha, que é para diferenciar das outras duas, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter para uma única temperatura eu vou ter os dois valores aqui, tá bom? Celsius e Kelvin. Só que como a escala Celsius e a escala Kelvin progride na mesma proporção, ó, tá vendo? Eu não vou ter fração, não vou ter denominador. Então, entre Celsius e Kelvin, eu coloco aqui, ó. Kelvin é igual a Celsius mais 273. É só somar. Se você for passar de Celsius para Kelvin, você soma. Se você for passar de Kelvin para Celsius, subtrai. Facinho, né? Tem coisa mais fácil. Olha que é a coisa mais fácil, ó. Para uma variação. Quando a temperatura em Celsius varia 100 graus, a temperatura em Kelvin também varia 100 graus. E quando a temperatura em Celsius varia 273 graus, a temperatura em Kelvin também varia 273. Ou seja, as duas variações são sempre iguais.
Então isso é muito simples de você determinar. É só dizer que a temperatura em Kelvin varia, igualzinha a temperatura em Celsius varia. Ou seja, as variações das duas escalas são exatamente iguais. Não tem que converter. Tá vendo? Show, né? Essa parte da matéria eu coloquei para vocês, disponibilizei na plataforma, tá certo? O arquivo PDF dessa primeira parte, que é a termometria, tá bom? Nosso próximo encontro eu vou basicamente fazer alguns exercícios dessa parte para demonstrar para vocês que não é tão difícil fazer esses cálculos não, tá bom, pessoal? Então por hoje eu vou ficando por aqui, tá bom? Nosso próximo vídeo será resolução de exercícios com essas partes da matéria aí, tá bom? Eu vou botar os exercícios para vocês acompanhar na plataforma e aí resolva aqui e a gente manda para vocês através da plataforma também. Falou, pessoal? Então fiquem todos bem, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Falou? Valeu, pessoal. Fui. Valeu.